Abre aí então comigo 2 Coríntios, capítulo de número 5, e a nossa leitura hoje é do verso de número 18. Aleluia! Coloca aí. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Segura na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: em Cristo somos completamente, definitivamente, totalmente perdoados. Aleluia! Anota aí, o perdão não é algo que se conquista. O perdão é algo em que se crê e se recebe. O perdão não é algo que se conquista. O perdão é algo que nós cremos e recebemos. Amém? Então olha só, o apóstolo Paulo, verso 18, está dizendo: tudo isso provém de Deus. Tudo isso o quê? É o assunto que nós tratamos na semana passada. Tudo isso o quê? A sua nova vida, o seu passado apagado, o seu novo destino. Ele está dizendo assim, olha, tudo isso provém de Deus. Tudo isso é presente de Deus, é graça de Deus. Hoje a gente vai abrir mais alguns textos aqui, porque é um assunto bem denso e a gente vai se aprofundar. Efésios capítulo de número 2, verso de número 3. É um estudo, é uma noite de estudo. Quem gosta de estudar aí, diga amém. Que povo estudioso. Está fazendo vídeo? Deixa eu ver quem está fazendo vídeo aí. Glória a Deus, glória a Deus. Você que não está, deveria estar. Mas vai estar na próxima turma, em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, verso de número 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Olha só isso aqui, grife isso daqui na sua Bíblia aí, éramos por natureza merecedores da ira. Qual era a nossa condição? Por natureza, porque nós estávamos onde estávamos? Em Adão. Então, por natureza, éramos merecedores da ira. Você não mereceu o perdão e você nunca vai merecer. Somos perdoados pela graça do nosso Senhor. Então, olha só, tudo isso. Cadê? Está aqui o texto. Aqui tá, coloca de novo, 2 Coríntios 5,18. Aqui ficou muito embaixo. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Então, Efésios 2,3 nós lemos que nós éramos merecedores da ira de Deus, amém? Agora aqui, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. O que aconteceu aqui? Houve uma reconciliação. Nos reconciliou consigo mesmo. E como Ele fez isso? Por meio de Cristo Jesus. Amém? A gente precisa entender o seguinte: a humanidade sem Jesus é inimiga de Deus. A humanidade sem Jesus é inimiga de Deus. O texto de Isaías chama Jesus de o príncipe da paz, porque Jesus veio para trazer paz entre o ser humano e Deus. Efésios capítulo de número 6, quando ele fala da armadura de Deus, nós vestimos as sandálias do evangelho da paz. Porque quando nós pregamos o evangelho, nós estamos anunciando que em Cristo é possível novamente termos paz com Deus. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Romanos capítulo 5, verso de número 10. Romanos capítulo 5. Hoje é Bíblia. Quem ama a Bíblia, diga amém. Então é Bíblia hoje. Vamos lá, Romanos capítulo 5, verso 10. Se quando olha ali. Se quando éramos inimigos
de Deus. Qual que era a nossa posição anterior? Inimigos de Deus. Em Adão éramos inimigos de Deus por natureza. Não adianta, meu irmão. O homem pecou, o homem caiu. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Não é que hoje tem um outro Deus, antes tinha um Deus diferente, não. Deus é o mesmo Deus lá de Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, mesmo Deus de Êxodo, mesmo Deus de Deuteronômio, é o mesmo Deus de Mateus, Marcos, Lucas, João, é o mesmo Deus de Atos, é o mesmo Deus de Romanos, é o mesmo Deus de Gálatas, Efésios, é o mesmo, Deus é o mesmo. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus não compactua com o pecado, Ele faz a sua justiça na terra, Ele cumpre a sua palavra. Aleluia! O que acontece é que quando o homem cai, lá em Gênesis capítulo 3, um vazio toma conta do coração da humanidade. E a partir desse momento, de Gênesis capítulo 3, o ser humano entra em uma corrida frenética para tentar suprir, ocupar esse vazio dentro da sua alma. A humanidade então segue por dois caminhos para tentar ocupar esse espaço. O primeiro caminho é o caminho da religião. A palavra religião vem do latim, significa religar, reconectar, conectar novamente. Ou seja, houve uma separação por causa do pecado, e agora o ser humano, ele está correndo atrás e tentando mais uma vez se conectar com Deus, através da religião. Toda religião é uma busca, é uma tentativa de se conectar novamente com Deus. Anota aí. Toda tentativa humana de alcançar Deus por mérito é religião. Toda tentativa humana de se conectar com Deus é religião. Agora segura na mão da pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: o Evangelho é Deus em sua graça vindo ao encontro do homem. Sabe o que é religião? Você já deve ter ouvido isso. Religião é o homem tentando subir a montanha para alcançar Deus no topo. O Evangelho é Deus descendo e vindo alcançar o homem na terra. O homem se agora ocupa na religião para tentar buscar a Deus por causa dessa separação que houve. Essa é a primeira forma que o homem buscou de preencher esse vazio. O segundo, que talvez que você, quando eu coloque os dois na mesma linha, é o pecado, a promiscuidade. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, a religião e o pecado são dois caminhos diferentes que te levam para o mesmo lugar. Uma das formas, religião, uma outra é a promiscuidade. O que significa a palavra promiscuidade? É uma mistura desordenada ou uma falta de definição moral. É uma mistura. É uma pessoa não conseguir mais discernir. Por exemplo, quando Israel está marchando no deserto, indo em direção à terra prometida, quando eles estão para chegar a esta terra, Deus fala para eles claramente: não se misturem com esses povos, não deem suas filhas em casamento, não casem seus filhos com as filhas deles, não se misture. Pastor, Deus é xenofóbico. Meu irmão, não se trata disso. Deus não está não é um preconceito, não é nada disso. É que Deus sabe que aquele povo, ao
estar com um outro povo iria se misturar a cultura, misturar a religião. O povo da onde Israel estava chegando, o povo que ocupava a terra que Deus havia prometido a Israel, era um povo idólatra, era um povo que adorava outros deuses, era um povo que não tinha aliança com Deus, era um povo que não respeitava, que não seguia a palavra de Deus. Então Deus sabia que se eles se misturassem com esse povo, logo eles estariam imitando este povo, que se eles estivessem com este povo, logo eles estariam fazendo as mesmas coisas que este povo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, lá na faculdade, na escola, no seu trabalho, Deus não está dizendo que você não deve ir à escola, à faculdade, ao trabalho. Deus está dizendo que você tem que ser sal e luz lá, e não começar a imitar os outros. Você tem que chegar no lugar e estabelecer uma cultura, não absorver a cultura. Amém? Porque a promiscuidade é isso, é a mistura da cultura. Nós temos uma cultura, diga, a minha cultura é do céu. Então, meu irmão, aonde a gente chegar, a gente tem que estabelecer essa cultura. Nós chegamos e declaramos: o reino de Deus chegou nessa escola, o reino de Deus chegou nessa faculdade, o reino de Deus chegou nessa empresa, o reino de Deus chegou nesta loja, o reino de Deus chegou nesta casa, o reino de Deus chegou neste bairro, o reino de Deus chegou nesta cidade, o reino de Deus chegou neste país. Não, eu não vou chegar lá e absorver a cultura, eu vou chegar lá e vou dizer: a cultura do céu será estabelecida neste lugar. O homem seguiu por este caminho, o da religião e o da promiscuidade. Ele começou a ocupar o seu interior, a sua alma, com os pecados, com os exageros, com a promiscuidade. Quais as características de quem ainda está vivendo em Adão? Gálatas capítulo 5, verso de número 19. Gálatas capítulo 5, verso 19. Nós vamos ler o 20 e o 21 também. Eu estou só preenchendo aqui algo, trazendo para vocês um contexto para a gente entrar na mensagem. Ainda não comecei, amém? Vamos lá. Ora, as obras da carne são manifestas. As características de quem ainda está vivendo em Adão. Gálatas 5 fala daquela guerra entre a carne e o espírito. Quem sabe do que eu estou falando, diga amém. Então o que é a guerra entre a carne e o espírito? É a batalha da natureza em Adão com a batalha da natureza que está em Cristo. Para quem estava aqui semana passada e ouviu a mensagem, sabe do que eu estou falando, sim ou não? Então, é essa batalha. Quem estava da natureza em Adão, da natureza em Cristo. Existe um conflito. E aí ele está dizendo assim, ó, quem ainda está em Adão, vive assim. Imoralidade sexual. Pastor, o que é imoralidade sexual? Qualquer ato fora de um casamento hétero-monogâmico é imoralidade sexual. Ah, mas eu namoro. Está transando? Pecado. Estou noivo, já vou casar. Pecado. Ah, meu irmão, qualquer ato sexual fora de um casamento hétero e monogâmico, pecado. Imoralidade sexual. A lista segue: impureza, libertinagem, 20. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Ah, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Está vivendo em Adão. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Olha só, Paulo: eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Como diz o bispo, a parede é preta, mas a porta é estreita.
Por tudo isso, nós éramos merecedores da ira de Deus. Amém? Mas em Cristo, estou chegando onde eu queria chegar. Estou chegando, vou chegar. Em Cristo, fomos reconciliados. Vamos voltar para o nosso texto base, 2 Coríntios 5,18. Coloca aí de novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Que nos reconciliou. Anota aí. Reconciliar igual voltar ao favor. Reconciliar igual voltar ao favor. Como Deus nos reconciliou? E nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? De Cristo. Por meio de Cristo. Em Adão, éramos escravos do pecado, culpados diante de Deus, e tínhamos uma dívida espiritual impagável. Como que estávamos em Adão? Escravos do pecado, uma dívida espiritual impagável, e éramos culpados diante de Deus. Essa era a nossa situação em Adão. Qual que é a diferença da mensagem da semana passada para a mensagem de hoje? É porque hoje eu quero que você entenda, porque às vezes existem pessoas que estão em Cristo, mas estão vivendo como se vivessem em Adão. Amém? Existem pessoas que estão em Cristo, mas estão vivendo como se estivessem ainda em Adão. Então vamos lá. Ponto número 1 da mensagem. Agora eu entro. Em Cristo há redenção. Em Cristo temos redenção. Gente, vocês precisam prestar atenção aqui hoje. Anotar. O crente em Cristo precisa saber disso daqui. É o básico. É o A, I, O, U. O que é redenção? É a libertação mediante um pagamento de um preço. O que é redenção? Nós éramos escravos. A palavra redenção, ela era usada no contexto de venda de escravos. Então tinha um escravo que estava lá na vitrine. E aí, alguém chegava e pagava um preço por aquele escravo. Comprava aquele escravo. Nós éramos escravos do pecado. O que é escravo? Escravo é alguém que não tem poder de dizer não. Quando você não tem poder de dizer não, você é um escravo. Já imaginou? Eu tenho um escravo e eu falo para ele, busca isso para mim. Ele fala, não vou buscar. Não existe essa possibilidade para um escravo. Então, o que é então essa palavra redenção? Era uma palavra usada nesse contexto. O escravo, ele estava lá e alguém vinha e comprava esse escravo. Então nós fomos redimidos em Cristo. Por quê? Porque Cristo Jesus chegou e pagou um preço para que nós fôssemos transicionados de escravos para livres. Éramos escravos do pecado e agora em Cristo nós somos livres. Gálatas capítulo 5 verso 1 diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E qual foi o preço que Jesus pagou para que nós fôssemos livres? Com o que Jesus nos comprou? 1 Pedro capítulo de número 1 verso 18 e 19. Vamos lá. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, por Adão, mas pelo
precioso sangue de Cristo. Uou! Não, volta o 18. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é o ápice, isso aqui é uma maravilha, isso aqui é para dar glória, para dizer aleluia, para aplaudir, para gritar, assoviar, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, comprados da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Em Cristo já não somos mais escravos do pecado, somos livres, aleluia! Pare de viver como se ainda fosse um escravo em Adão, comece a viver como quem é livre em Cristo Jesus. Eu tenho liberdade para dizer não às drogas, eu tenho liberdade para dizer não à pornografia, eu tenho liberdade para dizer não à mentira, eu tenho liberdade para dizer não à promiscuidade, eu tenho liberdade para dizer não ao pecado, eu sou livre em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Isso é um estudo pentecostal. Segundo, em Cristo há remissão. Em Cristo há remissão. Está aqui na tela. Nós fomos redimidos, mas em Cristo também há remissão. Anota aí, remissão igual perdão, cancelamento, liberação. Qual era a nossa condição em Adão? Éramos culpados. Qual que era a nossa condição? Culpados. Em Adão éramos culpados. Diante de Deus éramos culpados. E Jesus, na cruz do Calvário, assumiu a nossa culpa. Existia uma dívida que precisava ser paga. A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Quem entende que existia uma dívida e que precisava ser paga? O salário do pecado é a morte. Essa dívida, todo ser humano nasce carregando ela. Todo ser humano que está em Adão nasce pelado, banguelo e culpado. A Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz, que nos trouxe a paz. Quem lembra? Quem lembra que éramos inimigos de Deus e agora em Cristo temos paz com Deus? E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O que é remissão? É o perdão, é a liberação da dívida. Havia uma culpa, havia um preço que precisava ser cobrado. E qual era o preço pela culpa? Diga, preço de sangue. Hebreus capítulo de número 9, verso de número 22. Hebreus capítulo de número 9, verso de número 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus foi derramado na cruz, e que pelo seu sangue nós somos
perdoados. Não existe culpa sobre a minha vida, não existe culpa sobre a tua vida. O diabo pode vir te acusar, pode vir te condenar, o diabo pode vir querer apontar o dedo para você, mas você vai olhar para a cara desse desgraçado e vai dizer: o sangue de Jesus tem poder, e Ele já pagou o preço por todos os meus pecados. O diabo vai soprar nos seus ouvidos: você vai para o culto, olha o que você fez, você vai orar, mas olha os seus erros, você vai abrir a Bíblia, que hipocrisia, mas olha o que você estava assistindo, o que você está vendo. E aí você vai olhar para ele e vai dizer: o sangue de Jesus tem poder, e Ele já pagou o preço por toda a culpa, por toda a condenação. Eu estou liberado em Cristo Jesus. Eu tenho redenção, remissão, estou terminando, justificação. Em Cristo somos justificados. É quase uma aula do vídeo. Essa aqui vocês podem pedir dispensa da matéria. Em Cristo nós somos justificados. O que é justificação? É declarar justo diante de Deus. É uma expressão forense, é uma expressão de um processo penal. Ser justo, justificação é ser justo diante de Deus. Olha para a coisa fofa que está do seu lado e diz assim para ela: em Cristo não há mais nenhuma condenação. Romanos capítulo 5, verso de número 17 e 18. Quem está comigo, diga amém. Quem está gostando da nossa série, diga glória a Deus. Consequentemente, assim como uma só transgressão, de quem que ele está falando? Vamos lá. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, de quem que ele está falando? De Adão. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vidas a todos os homens. De quem que ele está falando? Jesus. Adão, uma vez errou, todo mundo estava condenado. Jesus, uma vez foi morto, todo mundo agora está justificado. Próximo. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Em Cristo fomos transicionados de condenados para justos. Você tem um escravo, e aí Jesus vem e diz: eu quero comprar esse escravo. Ele compra. Agora, quando ele comprou, de quem é esse escravo? De quem é esse escravo? De Jesus. Vem aqui, Lucas, vem aqui. Tem um escravo. Está aqui, eu estou pensando, né? Os caras olhavam o dente, deixa eu ver o dente, o dente, eu não sei não. Olhava, mais ou menos, acho que para trabalhar. Era assim. Aí o que era a redenção? Era eu vir e comprar esse escravo. Jesus veio e comprou. De quem que é agora? De quem que ele pertence? Só que daí Jesus fala assim, foi para a liberdade que eu te libertei. Não tem mais nenhum documento entre nós. Só que o Lucas, embora livre, ele ainda tem uma dívida. Existe um preço que ele precisa pagar. Ele tem uma dívida de $1 bilhão. E aí Jesus vem e fala: olha, eu te comprei, você está livre, mas você está com a dívida.
E aí Jesus chega, assina o cheque, tua dívida está paga. Isso é remissão. Ele quitou a dívida. Só que o Lucas, que era escravo, que tinha uma dívida, ainda tem um problema na justiça. Ô, mas você tá bem, velho? Ô, cara lascado na vida. Mas essa é a nossa realidade, fora de Jesus. Percebe? Escravo, culpado e ainda condenado. Então ele foi livre, Jesus pagou a dívida dele, mas ele ainda tem um problema com a justiça. Ele tem uma pena que precisa ser cumprida. E aí Jesus falou: faz o seguinte, eu vou cumprir essa pena para você. E eu cumpro. Então quantos são? São 10 anos de prisão, eu cumpro. E aí, passou isso, e o que acontece? Agora, diante de Deus, aquela pena foi cumprida. Alguém tomou a culpa para ele e cumpriu a pena. Então, quando puxa lá os antecedentes criminais do Lucas, já não tem mais nada que possa ser visto, já não há mais condenação. Romanos capítulo 8, verso de número 1. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Dá um aplauso ao Senhor. Quem entendeu o que é redenção, remissão, justificação? Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu vai ter que assistir depois de novo para entender. Romanos 8:1 é lindo, meu irmão. Olha, portanto agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Estou terminando, verso 33 de Romanos 8. Paulo agora vai descrever um processo penal claramente. Claramente. Quem é advogado aqui? Quem é advogado? Advogada. Então vamos lá, Elô. Como que funciona um processo penal? Existe a acusação, a condenação e depois a prisão, que a gente pode chamar de separação, porque a pessoa é separada da sociedade, sim ou não? Ela é isolada da sociedade. Então como que funciona? Estou certo ou estou errado? É isso, não é? Então existe um crime, então eu vou acusar, o promotor vai acusar daquele crime. E aí o juiz vai vir e vai trazer a condenação baseado na acusação. E depois ele vai ser então separado da sociedade, essa pessoa que cometeu esse erro. Sim ou não? Então nós temos acusação, condenação e separação. Certo? Vamos lá, junto comigo. Acusação, condenação, separação. Só você agora. Coloca para mim Romanos 8:33. Presta atenção se é isso ou não é. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Não pode me acusar, não pode me condenar. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Vamos dar um salto, verso 38. O louvor pode subir aqui já pode ficar de pé para a gente ler junto aqui, ó, verso 38. Vai ficar de pé nesse ano? Pula dessa cadeira aí. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem o que eu fiz ontem, nem o que eu fiz hoje, nem o que eu vou fazer amanhã, nem quaisquer poderes, verso 39, nem altura, nem profundidade, nem coisa pequena, nem coisa grande, nem coisa de cima, nem coisa de baixo, nada, nem nenhuma outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em
Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem poderá nos acusar? Quem poderá nos condenar? Quem poderá nos separar? Nada pode nos separar do amor de Deus. Eu estou em Cristo eu tenho redenção, remissão, justificação. Eu sou livre, eu sou perdoado, eu sou justificado. Levanta a tua mão e declara isso comigo, diga: eu sou livre, eu sou perdoado, eu sou justificado. Oh, irmão, Apocalipse diz que Satanás, ele vai diante de Deus como nosso acusador. Todos os dias o diabo se esforça ao máximo para trazer sobre você a acusação, mas o apóstolo Paulo diz para aqueles que estão em Cristo: quem poderá nos acusar? Ei, calamandaramandaias. Ele tenta trazer sobre nós condenação, mas o apóstolo Paulo diz: quem poderá nos condenar? Ele tenta te afastar do amor de Deus, mas deixa eu te dizer, a gente está aqui na igreja, a gente está com o amor de Deus. A gente vai para casa e o amor de Deus estará conosco. Você vai trabalhar segunda-feira e o amor de Deus estará com você. Você vai para a faculdade, o amor de Deus estará com você. Você pode andar pelas ruas mais escuras, mais tenebrosas, o amor de Deus estará com você. Você pode estar agora me assistindo de um leito de hospital e eu quero te dizer, o amor de Deus está com você. Você pode estar num quarto escuro aí agora, deprimido, chateado. Deixa eu te dizer, o amor de Deus está com você. Você pode estar num presídio, de alguma forma está assistindo esse vídeo, o amor de Deus está com você. Não existe nada, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nada na criação pode me separar do amor de Deus. Nada que eu faça pode me separar do amor de Deus. Nada que você faça pode te separar do amor de Deus. Não existe coisa boa que vai fazer com que Deus me ame mais, e não existe coisa ruim que vai fazer com que Deus me ame menos. Somos amados em Cristo Jesus. Agora você pode me perguntar: pastor, mas se tudo é baseado nele, se tudo é por graça dele, se por ele eu fui redimido, se por ele eu tenho remissão, se por ele eu fui justificado, isso não poderia fazer com que as pessoas vivessem de qualquer maneira? O problema é que você foi ensinado em uma cultura religiosa, e a religião te ensina a viver com um medo. A religião te fala que você deve viver com medo. Olha, se você fizer, você será condenado. Se você fizer, você será separado. Se você fizer, você será acusado. Mas o Evangelho da Graça te ensina a viver no amor, e no amor a gratidão. Sabe por que eu vou continuar vivendo uma vida santa diante de Deus? Não é porque eu tenho medo da condenação, é porque eu sou grato pela remissão, é porque eu sou grato pela justificação, é porque eu sou grato porque o amor de Deus me alcançou. Meu irmão, a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. A palavra de Deus diz, meu irmão, que no amor não há medo. Não, meu irmão, a religião quer que você viva com medo, mas o Evangelho da Graça te ensina a viver com gratidão. Não, esquece esse negócio, porque isso daí é hipergraça, e é isso, e é aquilo. A graça já é hiper, meu irmão, você não percebeu ainda, não? Ela já é tudo na nossa vida, já.
você tiver o mínimo de noção do que Jesus fez por você, você vai caminhar todos os dias e vai dizer: eu sou grato. Eu sou grato, Jesus. Era para eu ser um escravo desgraçado, mas o Senhor me libertou. Era para eu ter uma dívida impagável, mas o Senhor pagou por mim. Era para eu ser culpado diante de Deus, mas o Senhor tomou sobre si a minha culpa. Morreu a minha morte. Minha oração hoje, para que toda seta maligna de Satanás, toda acusação na sua mente caia por terra agora em nome de Jesus. Eu atendi um rapaz, faz muitos anos isso me marcou. Ele falava: pastor, eu venho para a igreja, eu sirvo, eu participo do louvor, eu oro, eu entrego a minha oferta, eu recebo a palavra. Quando sai lá fora, faço um monte de cagada, faço só o que é contra aquilo que eu ouvi. Pastor, não dá mais para eu continuar na igreja. Pastor, não consigo mais viver nessa vida dupla. Aí na hora o Espírito Santo ministrou meu coração e eu comecei a falar com ele. Eu falei: cara, realmente não dá para você viver nessa vida dupla. O seu problema é que você está querendo matar o cara errado. Ao invés de você matar o cara lá de fora, que está fazendo um monte de coisa errada, você está querendo matar o cara aqui de dentro, que está chorando na presença de Deus, que está buscando a Deus, que está se entregando para Deus. Mas sabe o que é isso? É o diabo, que começa a lançar pensamentos, setas. Eu não mereço estar aqui. Tem gente que está aqui, mas que entrou aqui hoje não devia estar aqui. Isso aqui não é meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu te dizer, aqui você chorou, se entregou, se rasgou. É essa pessoa que tem que viver, e é aquela lá de fora que tem que morrer. É aquele Adão do inferno que tem que morrer. Você não está mais em Adão, você está em Cristo. Você tem que começar a viver como quem está em Cristo. Irmão, olha a leveza da gente sair daqui hoje sabendo que a gente não deve mais nada, que não tem sobre nós nenhuma acusação, condenação, e que nada pode nos separar do amor de Deus. Oh, há uma liberdade de Deus vindo sobre nós aqui. Eu oro agora e dou uma ordem no mundo espiritual. Demônios acusadores que têm lançado setas na mente desse homem e dessa mulher, eu digo a você agora: cala-te, 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 cala-te. Nós ordenamos a você agora: pega o teu lixo, a tua cultura, as tuas mentiras, a tua acusação, a tua condenação, o peso, nós te ordenamos agora: saia em nome de Jesus. Correntes estão sendo quebradas aqui agora. O diabo fez você acreditar que você era um escravo, várias noites sem conseguir dizer não. Existe um fluir do Espírito aqui. Satanás se aprisionou numa mentira. É um ciclo vicioso. Mentira atrás de mentira, mentira atrás de mentira, mentira atrás de mentira.
você percebe, já contou uma história, quando você percebe, já falou alguma coisa, e aí você percebe que está vivendo como uma escrava, como um escravo. Mas hoje eu creio, eu creio, existe um fogo de Deus descendo sobre nós. Essa corrente que te aprisiona não vai permanecer. Você entrou como um escravo, mas vai sair como alguém livre. Você entrou como um escravo, mas vai sair como um filho amado. O peso da culpa te esmaga, te pressiona, seus ombros doem, seus braços doem, por causa do erro que você cometeu no passado. Moça, olhe para mim, me ouça. Jesus tomou sobre ele toda a culpa. Você se esconde. Você diz ser tímido e se preservar, mas na verdade são máscaras, são escudos. Porque sobre você existe um medo e um peso de condenação. O Espírito ministra aqui hoje dizendo: perdoada, perdoada, eis que faço nova todas as coisas. Hoje Deus está tirando de nós o peso. Correntes estão saindo. O peso da culpa está sendo tirado. Seja livre da condenação. Seja livre do pecado, da promiscuidade. Casais e namorados, noivos, corrijam-se agora. Aliem-se agora. Principados, potestades, nós damos uma ordem no mundo espiritual: batam em retirada agora, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ore, meu irmão, ore, 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 ore aí agora. Ore aí agora, ore aí agora. Mulheres, comecem a orar. Homens, comecem a orar. Declare que você é redimido. Declare que você é perdoado. Declare que você é justificado. Declare que você é livre. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Algumas coisas vão romper essa noite.
Ora, 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 busque, 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 busque. Vem, Senhor, sobre nossas vidas. Vem, Senhor, sobre nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Faz a Tua presença sobre nós. Faz a Tua glória sobre as nossas vidas. Oh, a liberdade em Cristo Jesus. A liberdade em Cristo Jesus. A liberdade para dar glória. A liberdade para dizer aleluia. A liberdade para celebrar. A liberdade para se alegrar. Ore até ser livre do orgulho. Ore até ser livre da altivez. Ore até ser livre, livre das mentiras. Assuma hoje posição de quem é livre. Assuma hoje a posição de quem é livre. Eu não vou andar mais como um escravo. Eu não vou andar mais como um condenado. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre.